Eu sou José Caio da Costa Barbosa e para dar início vou começar falando sobre a história da ciência. A história da ciência é a história do conhecimento. Tem seu início com os pré-socráticos na busca da arquê, depois com os gregos na busca pelo próprio método para chegar à verdade, e Aristóteles que dá início à observação e é grande elemento para a ciência. Na Idade Média, a ciência passa a ser disseminada através das escolas e universidades, chegando a Galileu com sua contribuição da Luneta, que contribuiu muito para a observação. E após Galileu, a ciência passou a ser um setor autônomo. Agora falarei um pouco sobre Eratóstenes. Bem, seu nome completo realmente é apenas Eratóstenes. Ele nasceu no ano de 276 a.C. Sua nacionalidade é grego, mais precisamente grego antigo. Infelizmente, ele veio a falecer no ano de 194 a.C. Eratóstenes foi um importante geógrafo, matemático, filósofo pré-socrático, astrônomo, além de ter sido chamado de o pai da geografia. Por que esse nome? Bem, ele foi chamado de o pai da geografia pelo fato de ter realizado um importante cálculo na Terra, comprovando que a Terra era esférica e não plana, como se afirmava. Eu sou Jorge Nascimento e vou explicar como um matemático chamado Eratóstenes calculou a circunferência da Terra há milhões de anos atrás, quando não se tinha certeza que a Terra era esférica. Ele percebeu que ao meio-dia do solstício de verão, no estado que fica mais ao sul da Alexandria, chamada Cirene, os raios solares não faziam nenhum ângulo, ou seja, não havia sombra. Já em Alexandria, a cidade onde ele morava, os raios solares faziam um certo ângulo, ou seja, havia sombra. Então, Eratóstenes contratou um homem para que percorresse a distância entre Alexandria e Cirene. E o homem determinou que a distância entre essas duas cidades seria de aproximadamente 800 quilômetros. Debaixo dessas informações e usando um pouco de geometria, Eratóstenes conseguiu determinar a circunferência da Terra. Então ele pensou, se o Sol está muito distante da Terra, os raios solares chegam paralelos por causa dessa grande distância. Então, se ele supõe que a Terra é esférica e que existia uma certa distância entre Alexandria e Cirene, ele percebeu que essas duas cidades não estão na mesma latitude e que elas fazem um certo ângulo em relação ao raio dessas duas cidades. O método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos em que o cientista ou pesquisador procura propor várias explicações para fenômenos ou matérias. O método científico foi dividido em 4 etapas para melhor desenvolvimento ao longo da pesquisa. A primeira etapa é a etapa da observação, onde o pesquisador ou cientista vai observar bem o fenômeno ou matéria que estão sendo analisados e criar questões em relação a isso. A segunda etapa é a etapa da hipótese, onde o cientista pesquisador vai procurar responder as questões feitas na etapa anterior, tendo assim respondendo com cautela, com base em seus conhecimentos. A próxima etapa é a etapa da experimentação. Nessa etapa serão realizadas pesquisas e experimentos, com base nas hipóteses levantadas. A quarta e última etapa é a etapa da conclusão, onde o pesquisador ou cientista vai verificar as pesquisas, as hipóteses, tudo o que foi feito, e ver se realmente estão sendo respondidas as questões feitas. Para calcular a circunferência da Terra, Eratóstenes utilizou a seguinte relação trigonométrica, em que S é a distância entre Cirene e Alexandria, e C é a circunferência da Terra, ou seja, a razão entre as distâncias das duas cidades e a circunferência da Terra C é igual à razão do ângulo formado pelas duas cidades e igual ao ângulo total da circunferência da Terra. A próxima etapa é a etapa da experimentação. Nessa etapa serão realizadas pesquisas e experimentos, com base nas hipóteses levantadas. Meu nome é Letícia. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar o experimento feito por Eratóstenes. O experimento é uma versão menor, mas ainda assim mostra detalhadamente o experimento feito por ele. Satisfeito com a descoberta de que a Terra era uma circunferência, ele resolveu fazer os cálculos para descobrir qual era o diâmetro da Terra. Primeiro, a circunferência total sabemos que é 360. Depois disso, ele precisou saber qual é a distância de Alexandria para Cirene e o ângulo desta parte aqui. Logo, ele contratou uma pessoa que fosse de Cirene até Alexandria. No caso,
deu 5.000 estados, ou 8 quilômetros. Logo, ele fez o seguinte. Duas retas, no caso, essa é uma reta em que o Sol vem, outra reta da vareta e do Cirene, uma reta de transação, que no caso a segunda vareta de Alexandria. Logo, ele fez o cálculo dessa vareta pela sombra e descobriu que 7,2 ângulos resultam aqui. Se aqui é 7,2, geometria básica, 7,2 aqui, logo 7,2 aqui, ou seja, 7,2 por 360. Logo, ele coloca x para descobrir, sendo x igual a aproximadamente 400.000 km. O que realmente aconteceu foi que uma das torres, a de Cirene, não tinha nenhuma sombra. Porém, a de Alexandria havia uma grande sombra, como visto na maquete. E esse foi o experimento. Conclusão: a Terra fosse plana, os ângulos seriam iguais. Porém, eles não foram. Eles foram diferentes, supondo que a Terra é esférica.